Shalom, queridos. Hoje é Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, nos é revelado que o trono de Deus está no centro do universo e daí ele governa a tudo e a todos. Mesmo cercado de tantas misérias, catástrofes, maldades e desastres na terra, o Senhor continua soberano, nada fugiu ao seu controle. Tal como disse o Senhor Jesus, ele continua alimentando a natureza e sustentando as leis que a regem e fazem funcionar. Mateus 6, 26. Enquanto Apocalipse 4 nos mostra o trono de Deus, e o capítulo 5 nos apresenta o Cordeiro de Deus, que no Antigo Testamento é representado pelo leão de Judá e chamado de a raiz de Davi, Gênesis 49, de 9 a 10, Isaías 11, de 1 a 10. Ao vê-lo, João relata que ele havia estado morto. Isto é, uma clara referência ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde ele se entrou por nós, onde ele entrou nessa situação por causa dos nossos pecados, por causa das nossas culpas. Ele teve que passar pela morte. E João, ao vê-lo, relata justamente sobre isso. O estado morto é por causa do que ele passou na cruz, ressuscitou e agora está ali, vivo. E João vendo. Os seres celestiais adoraram ao Cordeiro e o reverenciam. Os seres celestiais adoram ao Cordeiro e o reverenciam, por isso dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povo e nação. Então ele merecia, ele era digno, ele é digno por causa disso. Ele pagou o preço. Por isso ele podia abrir o livro, os seus selos. Ou seja, Jesus é o amém da divindade. Nele todas as determinações de Deus são realizadas. Nada existe ou funciona sem a intervenção do Cordeiro de Deus. O esboço de Apocalipse 5 é desse jeito aqui. Capítulo 5, de 1 a 5, fala do rolo selado. Capítulo 5, de 6 a 7, o Cordeiro de Deus. Apocalipse 5, de 8 a 14, a adoração ao Cordeiro. Então, de 1 a 5, o rolo selado, você vai estar lendo com todo cuidado, com todo amor, os versículos que falam desse rolo selado. E com certeza você já sabe que essa leitura, você começa a partir da segunda, o link vai para a mão do seu discipulador no domingo, o discipulador envia para você, segunda-feira pela manhã você já está no lugar secreto, falando com Deus em oração, na sua intimidade, e abrindo a Bíblia em Apocalipse 5 e fazendo toda a leitura como está sendo sugerido, com todo carinho, com todo amor. Apocalipse 5, de 6 a 7, o Cordeiro de Deus, é o que você vai ver nesses versículos. Apocalipse 5, de 8 a 14, adoração ao Cordeiro de Deus. Nesses versículos você vê sobre isso. E vai ouvindo tudo de acordo com a direção do Espírito Santo, e as revelações vêm, você vai ficar tranquilo, as revelações já estão aí, e você vai perceber tudo, entender tudo, porque Deus lhe chamou para isso, para entender a sua palavra através do seu Santo Espírito. Louvado seja Deus. Então aqui vocês estão vendo, já lendo continuamente, já sabe que são 7 dias da semana,
6 a 7 dias da semana você lendo em casa. E um dia com o seu discipulador repassando tudo. No dia que ele marca seu discipulado. Às vezes o discipulador não pode estar presente, ele envia o link para vocês desde segunda, não é? Desde domingo à tarde, ou segunda, porque eles recebem no domingo. Então aí vocês já estão começando, independente de ser aula presencial ou não. Mas quando é online, que não é presencial, você não tem nenhuma dúvida de nada, porque você não está dependendo se for presencial ou não. A sua obrigação, orientado pelo Espírito Santo, como Deus está nos orientando, é essa aí, de estudar, independente de ser presencial ou não. Porque quando você chega no discipulado é para estar prontinho, porque você tem uma família que está estudando todos o mesmo assunto. Todos a família que estiver no discipulado estudam o mesmo assunto. Então, é a família toda vivendo aquela palavra a semana toda, seja qual for o dia do discipulado, online ou presencial, você já está prontinho, porque você não depende de ir ao templo para ser crente. Você é crente dentro de casa, principalmente. Então, a família toda está estudando o mesmo assunto, porque todos os membros da família têm o mesmo discipulado, mesmo com discipuladores diferentes, mas todos são o mesmo assunto. Então, em nome de Jesus, entenda que você está no melhor tempo. Nós estamos nos melhores tempos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Família unida, família solidificada, pronta na palavra. Não tem nada melhor para preparar você que não seja a palavra. Por isso que Deus trouxe para nós um discipulado dentro da palavra, que leva você a viver a palavra dentro da sua casa. Porque isso é o principal, porque quando você olha para seu pai, ele está sabendo do mesmo assunto que você ouviu no seu discipulado. Quando seu pai olha para você, você também está sabendo do mesmo assunto. E o Espírito Santo está ali falando um com o outro, tudo na mesma linguagem. Sua mãe, seus irmãos, todos na mesma linguagem. Isso vem alcançar o principal que o Senhor quer. É você dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem muita gente falando esse versículo em vão, não é? Porque não faz nada para que isso aconteça. Isso é servir ao Senhor. A casa toda unida, ouvindo Deus, porque aí sabe o que Deus quer. Quando você lê a palavra não volta vazia. Então, quando você lê a palavra, você está sabendo o que Deus quer para a sua vida. Você já imaginou toda a sua casa sabendo o que é que Deus quer para a sua vida? Cada um sabendo o que Deus quer? Todos ali juntos sabendo o que Deus quer? E a sabe? E com certeza não vamos perder de vista o principal que Deus quer. Toda a família unida, salva e agora salvando outras famílias, é o principal que Deus quer da sua família. Então vai na casa dos seus familiares falar de Jesus, vocês estão todos com a mesma palavra, todos com a mesma sabedoria de Deus. Então um vai ver o primo, outro vai ver o tio, outro vai ver a avó, cada um de vocês, aí não só dizendo eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas dizendo eu e a minha família, os meus familiares, a minha vizinhança, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de colégio, todos servindo ao Senhor. Porque onde chega uma família dessa, que está conhecendo Jesus, porque ele é a palavra, João capítulo 1, versículo 14. Então, quem conhece a palavra, quem estuda a palavra, está conhecendo Jesus. Uma família dessa, aonde chegar, os céus descem para a terra. Onde chegar, vidas serão salvas. Qualquer um membro da família que esteja num discipulado desse, quando chega no supermercado, que vê alguém falando das autoridades, porque o preço dos alimentos está muito alto, e porque o prefeito, e porque não sei quem, falando de tudo quanto é autoridade, aí essa família, qualquer membro dessa família que estiver ali, ela sabe muito bem o que Deus fala sobre autoridade, porque estudou a Bíblia um ano inteiro. E ela sabe que lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, fala muito bem que seja autoridade boa ou má, é para ser obedecida, não é para ser desonrada, mas ao contrário, é para se orar pela autoridade. Toda a família vai saber o que falar na fila do supermercado. Ô minha gente, vamos ficar quietos, vamos orar pelo governador, pelo presidente. Não vamos falar do que ele está fazendo de ruim, não, porque a Bíblia nos aconselha a orar por eles. É assim.
Aí, se ainda ficar resistente, você diz assim, olha, a autoridade não se mexe, porque nós temos vários exemplos na Bíblia, você já estudou o ano inteiro, já pensou? Sabe tudo que eu estou falando e sabe tudo que você vai falar onde você chegar. Então, está se falando do governo, da autoridade, você fala de Romanos também, Romanos 13, quando diz que a autoridade seja boa ou má para ser obedecida, e vai lembrar da história de Moisés, que é uma história muito relevante em relação a quem mexe com autoridade. Porque Moisés, sendo autoridade e um homem citado por Jesus várias vezes no Novo Testamento, considerado amigo de Deus, ele também falhou. Não teve um sequer que não falhasse. Mesmo sendo escolhido do Senhor, sempre tem uma falha. E Moisés teve essa falha, ele casou com uma mulher que não era hebreia, não era do povo de Deus. Ele estava errado, mas ninguém tinha que falar. Ele é a autoridade constituída por Deus. Então Deus é que faz a conversa com a autoridade, é Deus que chama, é Deus que corrige, é Deus que pune. Mas a Miriam, a irmãzinha de Moisés, achou de falar mal, porque o irmãozinho estava errado, casando com uma mulher que não era hebreia, que não era do povo de Deus. E quem ficou leprosa foi Moisés ou ela? Adiantou apontar o erro de Moisés? Deus deu ouvido para ela? Ao contrário, ela que ficou leprosa. Agora é claro que nós não sabemos como, mas Deus chamou Moisés. A Bíblia não deixa claro uma passagem dizendo assim, olha, Deus chamando Moisés e falando porque ele tinha errado, porque casou com aquela mulher. Mas sabemos que não passou batido. Moisés teve consequência do seu pecado. E nós sabemos que ele sofreu bastante. Ninguém sabe se muitas daquelas coisas que ele passou foi justamente por ter casado com uma mulher que não era do povo de Deus. Ninguém sabe como foi que ele foi punido, eu não sei, e eu acho que você não sabe, mas com certeza ele pagou o preço do seu pecado, porque Deus perdoa pecado, mas Deus não tira as consequências. Mas foi Deus. Mas quem se ousou a falar com Miriam ficou envergonhado uma semana leprosa. E Moisés, ó, Deus falou lá no secreto com ele, puniu lá no secreto. Eu não vejo na Bíblia, se você achar, pode me dizer a parte que Deus falou com Moisés, que envergonhou Moisés porque tinha casado com aquela mulher. Eu não encontrei. Se você encontrou, me diga. Mas com certeza, ele recebeu. Deus não deixa passar batido o pecado de ninguém. Os líderes são punidos por ele. E quem está debaixo da liderança só faça orar. Só orar. Então essas conversas todas vocês vão estar cheios, porque vocês estudaram o ano todo de Gênesis e Apocalipse, e sabe tudo isso que eu estou falando. Aí quando chegar no supermercado você não vai ficar blasfemando, falando bobagem, porque quando você faz coisas que está contrário à Bíblia, está fazendo bobagem, está blasfemando. Você vai ao contrário, ganhar vidas ali naquele lugar, porque você vai falar a verdade, vai falar o que a Bíblia diz, e como a palavra diz que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, Isaías 55, 11, então onde você chegar, que abrir a boca e falar a palavra, com certeza vai haver conversão, vai haver libertação, vai haver com certeza o efeito positivo que a palavra de Deus traz. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, com todos os discípulos do MAI-FJ, com todos os líderes de célula, com colíderes de célula, com componentes de célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.